Olá, então hoje nós vamos falar sobre o estudo dos ossos, né? Então na aula passada nós vimos os tipos de tecido que nós encontramos no corpo, né, de um determinado animal. E hoje nós vamos comentar sobre os ossos, né? Que são aí os ossos e os músculos, tecidos estruturantes, né? Então eles vão ser o arcabouço do corpo, eles é que vão dar o formato para o corpo, né? E desenvolver diversas funções, como sustentação, mobilidade e uma outra função que é muito importante, que é a formação de células sanguíneas, como acontecem em ossos. Então, osteologia, né, o estudo dos ossos, ossos esses que formam a estrutura corporal. Esse plano de base do indivíduo, né, ele é diferente de animal para animal, né, de acordo com o seu estilo de vida. Inclusive, a quantidade de ossos, ela varia dentro de espécie para espécie e inclusive dentro de indivíduos dentro de uma própria espécie. É de acordo com o momento da vida desse animal, de acordo com uma mutação que ele vai ter, né? Então eles variam aí de acordo com determinados tipos, né, de espécies ou algum tipo de mutação que esse animal sofreu. Quais as suas funções? Quando a gente fala em funções de ossos, primeiramente nos vem à cabeça proteção. Né? Por quê? Porque os ossos eles estão ali formando o corpo e protegendo órgãos vitais, como por exemplo o crânio. Né? O crânio, os ossos do crânio eles vão proteger o cérebro, né? Que é uma estrutura importantíssima para o indivíduo. Né? Os ossos da caixa torácica vão proteger o coração, vão proteger o pulmão, né? Entre tantos outros órgãos que estão ali abrigados. Então, eles são muito importantes para a proteção do indivíduo. Também são importantes para conferir rigidez e dar forma a esse indivíduo, como comentamos, de acordo com o seu modo de vida, né, e principalmente armazenamento de minerais. Então, comentamos muito de cálcio e fósforo, né, que são componentes que estão aí presentes em maior quantidade, né, porque esse tecido ósseo, né, a sua matriz extracelular é dividida de duas maneiras, né, matriz orgânica, formada aí por fibras de colágeno, e matriz inorgânica, formada por cálcio e fósforo, outros elementos, como magnésio e outros, né, minerais. Porém, os principais, cálcio e fósforo. E uma função que a gente não tem tanta. Quando fala em ossos, na verdade, talvez a gente até saiba que isso aconteça, mas não é a primeira coisa que a gente associa. Mas os ossos são importantes formadores de elementos celulares do sangue. Então, dentro dos ossos, principalmente os longos, nós encontramos a medula óssea. Dentro dessa medula óssea, que é um tecido hematopoético, que nós chamamos, ocorre a formação dos elementos celulares do sangue. Então, dentro dos nossos ossos acontece a formação dessas células que são muito importantes. Então, geralmente a gente ouve falar de doação de medula óssea, né? Geralmente a gente acha que é algum líquido que tem dentro da medula espinhal, mas não. É um líquido que é coletado de dentro da medula óssea do osso, né? Geralmente ali o osso do quadril, né? Quando estamos falando de doação de medula óssea. E ali é que é produzido os elementos celulares do nosso sangue e dos animais que nós estivermos, né, conversando. Então é um importante estudo, né, porque através dele nós conseguimos descobrir as doenças, né, ósseas que podem causar determinados problemas, má formação. Nos humanos a gente ouve falar muito de osteoporose, né, então com o passar da idade esses ossos eles vão ficando, né, mais envelhecidos, entre aspas, na verdade eles vão sendo mais reabsorvidos do que produzidos, né, essa matriz óssea vai sendo mais reabsorvida do que produzida. E as articulações, né? Então, animais principalmente apresentam problemas em articulações, né? Problemas articulares. Por exemplo, até comentei em alguma aula passada sobre displasia, né? Por problemas de consanguinidade, muita cruza com animais, raças criadas a partir de poucos exemplares, algum problema genético que é evidenciado, como problemas articulares, acabam sendo passados de geração para geração, né? E uma gama de indivíduos em determinado local acaba sofrendo problemas devido a esse caso, como a displasia coxofemoral que nós falamos, né? Por problemas genéticos, a formação da articulação entre a coxa e a perna não é muito bem formada e esse indivíduo acaba ficando com dor, principalmente nas épocas de frio, e andando manco, né? Então, conhecer os ossos e as articulações, as estruturas que formam esses ossos e essas articulações, você consegue, quem sabe, suplementar, né, algum colágeno, por exemplo,
que poderia melhorar a estrutura dessas articulações desse animal, fazendo com que ele sofra menos em determinado período. Embora seja um problema genético, né, que você não consiga eliminar, porém diminuir, né, os problemas causados por esta patogenia. Então, esses ossos, como comentei antes, né, o seu tamanho, o seu formato, o número de ossos, eles vão variar de espécies para espécies, né? E aí vai ser esses membros torácicos e pélvicos, eles vão ser de maneira diferente, eles vão estar estruturados diferente, né? Se esse animal for quadrúpede, se esse animal precisar voar, né? Então seus membros torácicos vão estar transformados aí, né? Vamos dizer, fundidos para a formação de asas, né? Por exemplo, aqui na primeira imagem, o papagaio, né? Com seus membros posteriores modificados para ele conseguir se empoleirar, né? Então, de acordo com o modo de vida que esse animal vai apresentar. Como vai ser esses ossos do pé do animal, por exemplo, né? Vai ser diferente se esse animal tiver casco, se esse animal não tiver casco, né? Então, o número de ossos ele vai variar de espécie para espécie, inclusive dentro de espécies, né? Existem problemas, por exemplo, um defeito genético, entre aspas, né? Na verdade, ele não vai causar grandes problemas. Polidactilia, quando o animal nasce com um dedo a mais, isso acontece com pessoas também, né? Se esse dedo que nasceu a mais tiver ossos, já vai ser um indício de que esse animal tem mais ossos, né? Então, a função dos ossos. Ossos do crânio, né? Principalmente proteção do sistema nervoso central, né? A parte do encéfalo. Caixa torácica, né, proteção principalmente de coração e pulmões. A pelve, parte do sistema urogenital. É nesses ossos da pelve, né, que formam a pelve, por exemplo, os ossos do quadril, que vai ser retirada essa medula óssea vermelha, né, ou seja, essa medula óssea que está produzindo células de sangue saudáveis, para fazer um transplante de medula óssea, por exemplo, em alguém que não esteja conseguindo produzir essa quantidade de células do sangue suficiente. Isso acontece, inclusive, com animais. Aqui em Medianeira tem clínicas que já fazem, né? Então, se algum animal passar por algum problema de que o seu sistema imunológico não está conseguindo se recuperar, né? Algum problema de formação de elementos do sangue, né? Através de um exame de sangue, você consegue estimar esses números. Você pode fazer um transplante de medula óssea, por exemplo. E é uma área de armazenamento, né, de mineral, principalmente de cálcio e fósforo. Qual que é a importância do cálcio e do fósforo, né? Cálcio, é necessário que exista cálcio na corrente sanguínea para que tenha uma contração muscular. Então imagina que esse indivíduo, se ele estiver com deficiência de cálcio, as suas contrações musculares serão prejudicadas. E quando nós falamos de contração musculares, muitas vezes nós imaginamos apenas contração dos músculos do braço, da perna, mas como nós vimos na aula anterior, existem 3 tipos de músculos, né? Músculos lisos, estriado cardíaco e estriado esquelético. O músculo cardíaco, que é o músculo do nosso coração, o que vai acontecer se ele não contrair? Né? Então, esse batimento do coração, esse batimento cardíaco vai estar, né, com alguns problemas. Então, é muito importante essa presença de cálcio dentro da corrente sanguínea. E é por isso que existem determinados tipos de células que formam, né, o tecido ósseo, que elas vão produzir, né, mais matriz óssea, e algumas que vão regenerar, reabsorver matriz ósseas, ou seja, né, desmanchar essa matriz óssea, entre aspas, e liberar esse cálcio, esse fósforo na corrente sanguínea. Então o nosso osso ele vai estar aí regularmente sendo regenerado, né? E principalmente então outra função, formação do sangue, né? Nessa medula existe ali a medula óssea amarela e a medula óssea vermelha. A medula óssea amarela é quando ela já está mais velha, né? São células de gordura que elas ficam lá no meio do osso longo, já é conhecida popularmente como tutano, né? E é bem interessante porque é um alimento de bastante qualidade. E aí, então, na ponta dos ossos, né, a parte dos ossos mais extremas, elas são chamadas de esponjosas, ou seja, você pega aquela pontinha do osso, ela é toda perfurada, ela tem cavidades, é como se fosse aquele chocolate soufflé, assim, cheio de bolinha. E dentro dessas cavidades nós temos a medula óssea vermelha, né, que é a parte da medula óssea jovem, né, que produz essas células, elementos do sangue,
Então isso chama-se tecido hematopoético. Então o osso ele pode ser classificado, né, de alguns nomes diferentes. Por exemplo, osso compacto, né? As células de ossos estão ali compactadas, né? Então é um tecido denso. Esse tecido ele é rígido, né? É uma camada dura localizada mais exterior. Então ali naquela figura, né, nós podemos ver ali que ele está próximo daquela cavidade medular. Esse é um osso longo, cerrado ao meio. Ali no meio nós vemos que tem, né, um espaço. Aquela cavidade medular ali, ela é preenchida por medula óssea amarela, principalmente, né, que já é aquele tecido adiposo, aquela gordura, né, conhecida como tutano. Já na extremidade desses ossos, nós temos o osso esponjoso. Esse osso esponjoso, as espículas, né, essas células que estão formando o osso, elas estão dispostas a formar uma rede porosa. Por que rede porosa? Às vezes, quando nós comentamos de sangue, nós imaginamos que aquilo é um tecido morto, porque ele é compacto, ele tem uma dureza. Não nos parece um tecido vivo. Porém, o osso ele é formado por 3 tipos de células, que nós vamos ver, os osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Se é uma célula, é vivo, né? Porque a célula é a menor unidade viva de um corpo, que nós vimos lá na aula passada. Se é uma célula, se é viva, ela precisa principalmente de nutrientes e precisa também de gases, né? De oxigênio, para que ela consiga, né, fazer suas funções metabólicas, produzir energia e aqueles componentes que ela está ali para gerar, né? Então, na verdade, esse osso ele vai ser revestido por um periósteo, que é uma outra camada de tecido, né? E aí é uma membrana conjuntiva densa que vai revestir esse osso. Dentro desse osso existem vasos sanguíneos, né, que estão trazendo nutrientes, estão levando gases para toda essa matriz óssea. E aí então nós temos a cavidade medular, que é aquele espaço circundado pelo córtex, né, aquela parte interna ali, aquele, entre aspas, buraco. E na parte mais externa, né, que é aquele osso esponjoso, nós temos a medula óssea vermelha, que é aquela medula óssea mais jovem, que é aquela então que vai produzir esses elementos do sangue. Então esse osso longo, né, ele é dividido em determinadas partes. Aqui, nessa foto, as extremidades elas estão pintadas, né, de acordo com a medula óssea vermelha e amarela, que nós comentamos ali no slide anterior. Então, se nós olharmos dentro desse osso ali, aqui já dá para ver que ele é totalmente irrigado, né? Então tem vasos entrando ali, levando sangue, né, irrigando aquilo ali com sangue, com nutrientes, né, com gases. E aí, então, as epífises, elas são as extremidades do osso. Ela pode ser classificada em epífise proximal e epífise distal. Lembra na aula passada as nomenclaturas, né? E aí, então, cada extremidade desse osso longo é chamado de epífise. Entre a epífise e a diáfise, que é aquela parte do meio, ou seja, o corpo do osso, nós temos a metáfise, que é aquela parte adjacente entre a epífise, vai se tornar diáfise, né? Ela é a ligação entre as epífises e a diáfise. Existe uma cartilagem chamada cartilagem epifisária ou disco epifisário, que é uma cartilagem que existe na metáfise de um osso imaturo, ou seja, aquele animal está crescendo e eu quero saber se ele vai crescer mais ainda ou não. Então, o que acontece? Como que a gente cresce, né? A gente cresce através da ossificação. Quando esse feto é formado, esses ossos ainda não estão rígidos. Existe primeiro uma matriz cartilaginosa e essa matriz cartilaginosa ela vai se ossificando com o tempo. E isso não é do dia para a noite, passa muito tempo. Inclusive essa criança, né, esse animal jovem, quando ele está crescendo até chegar na fase adulta, essa matriz cartilaginosa ainda existe no osso, porque esse animal vai apresentar um crescimento maior. Claro que a gente não vai fazer isso em animais, mas em humanos acontece. Por exemplo, eu quero saber se a criança, né, na fase lá adolescente, ainda vai crescer. Você leva ela no médico, ele faz um raio-x da mão, onde nessa parte aqui, ó, epífise proximal, né, você vê se aqui na extremidade do osso, né, nessa metáfise, ainda existe aquele disco de cartilagem, ou seja, vai ter um tracinho mais
esbranquiçado ali, né, que é aquela cartilagem. Se existir essa cartilagem ainda, quer dizer que esse osso ainda tem espaço para crescimento, né? Ou seja, esse osso ainda tem como se desenvolver e crescer um pouquinho mais. Agora, se essa cartilagem já tiver fundida, que a gente chama, ou seja, ela já cresceu o que tinha para crescer, essa pessoa, esse indivíduo não irá mais apresentar crescimento ósseo, né? E aí nós temos um outro tipo de tecido, que é uma membrana de tecido de conjuntivo denso, uma membrana fibrosa, que vai cobrir a superfície do osso. Essa superfície, ela vai envolver o osso, dando proteção, e ela tem células chamadas mesenquimatosas. São células que produzem, né, que tem, na verdade não produzem, elas têm a capacidade de se diferenciar em outras células. Então nós vamos ver que algumas células do periósteo, né, elas vão se transformar em osteoblastos, que são células jovens de osso. Quando o indivíduo quebra esse osso, por exemplo, né, como esse osso ele é envolvido por este pacote, que é o periósteo, esse pacote ele é todo irrigado, né, com o sistema nervoso, porque tá entrando, tá saindo células ali, né, tá acontecendo várias coisas. O osso é um indivíduo vivo, né? Entre aspas, é um tecido vivo. E aí, então, né? Onde acontece aquela lesão é onde esses nervos que estão passando ali vão acabar se rompendo ou vão acabar se deslocando, né? E é isso que vai gerar uma dor. Quem já quebrou ossos, por sorte nunca quebrei, mas diz que quem quebrou, né, passa por muita dor exatamente por causa disso. E os outros que dizem que não doeu nada, na verdade, pelo trauma ser tão grande, existe, quando nós formos ver lá sobre o sistema nervoso, entre aspas, né, uma maneira do nosso corpo se proteger da dor. Ele gera um estado de choque, né, ele joga muita adrenalina na corrente sanguínea e o indivíduo passa por isso sem nem sentir. E aí nós temos o endósteo, que é aquela parte mais interna que reveste essa cavidade medular do osso. Aqui nós temos então, nessa figura mostrando bem, a medula óssea amarela e a vermelha. Isso é muito fácil de ser visualizado em osso de frango, por exemplo, né? Nas extremidades do osso de frango, quando você cozinha ele, né, ele fica mais escuro nas extremidades, porque ali estava mais irrigado, né, com essas células de tecido vermelho ainda, né, de medula óssea vermelha. Esses ossos, eles podem ser classificados de acordo com o seu tamanho, né? Então, de acordo com as suas dimensões, na verdade. Então, nós temos as dimensões, né? Comprimento, largura e espessura. E aí nós temos diversas classificações de ossos, né? Longo, curto, sesamoide, plano, né? Pneumático e regular. E aí nós temos essa classificação de acordo com essas dimensões dos ossos, né? Então, os ossos longos são aqueles que vão estar ali, né, apresentar então, né, uma dimensão maiores em uma dimensão do que em outras. Essa dimensão é o comprimento, né? Então nós temos ali exemplos, né, de fêmur, de tíbia, fíbula, húmero, una e rádio, ou seja, ossos que estão nos membros, né, membros torácicos e membros posteriores ou pélvicos, né, conforme nós vimos na aula passada. Então, esses são os ossos que apresentam maior comprimento do que largura e espessura. Outra classificação de ossos, né, são os cuboides ou curtos, né? São aproximadamente iguais em todas as dimensões, né? Ou seja, são um cubo mesmo, e eles são compostos principalmente por tecido esponjoso, tecido denso, né? Células bem próximas uma da outra, né? E esponjoso, essas espículas mais dispostas com espaços, né? Então são airados, entre aspas, né? Ou seja, airados não, porque depois vão ver que tem no pneumático reservas de ar, mas eles não são ossos tão rígidos. E aí são esses que nós temos na mão, no pé. E aí esses animais, dependendo de como for, né, esse animal, ele vai ser mais fundido ou menos fundido, né, de acordo com esses ossos. Outro tipo de ossos que nós temos são os ossos planos ou ossos chamados também de laminares. Então, geralmente eles são finos, né, o comprimento e a largura eles são equivalentes, porém a espessura é muito pequena. E esses ossos, eles vão
dependendo deles, eles vão se fundindo, né? Determinadas idades. A criança, por exemplo, pode nascer com osso frontal, né? 2 ossos, e depois de uma determinada idade ele se fundir. Né? Os animais também, porque isso é uma adaptação, né? Para esse animal conseguir passar no canal vaginal na hora do nascimento, né? Para que a mãe consiga, né? Ter o seu parto, não precise, não acabe não sofrendo, né? Coitado. E aí, então, nós temos, exemplo, crânios, escápulas, né, costelas e pelve. Outros ossos que nós temos são chamados sesamoides, né, que eles são associados a uma semente de sésamo. Então, na verdade, eles estão dentro de tendões, né, cápsulas articulares, e aí, então, eles servem para reduzir o atrito. Né? Então ele tem uma semelhança e ao longo dos tendões eles vão estar, antigamente chamado de rótula, por exemplo, né? Nós temos esse osso patelar. E os últimos tipos de classificação, né, são aqueles ossos onde existem espaços de ar que se comunicam com a atmosfera, ou próprios bolsas de armazenamento de bolsas de ar, né, na verdade, que tornam esse osso mais leve, né? Então isso nós vemos muito nos pássaros, né? Porque seria uma adaptação para o voo, né? Essas bolsas de ar, de armazenamento de ar ou de comunicação com a atmosfera, né? Para que esses ossos, principalmente do crânio, no caso do nosso, né? Dos mamíferos, nós vemos isso muito no crânio. Agora nas aves, né? Tem pelo corpo inteiro. Então frontal, né? Maxilar. E ossos irregulares, né, são aqueles que não têm formato geométrico conhecido, né? Então as vértebras não são pareadas, né, no plano mediano, ou seja, não tem pares. E aí esses ossos, né, de acordo com a sua localidade, então aqui nós temos, né, um esqueleto. Olha a quantidade de ossos, né, nos humanos, não lembro se eu comentei, mas existem aí classificações que dizem, inclusive, que os humanos têm 206 ossos, né, depois que são adultos. E aí, então, nós temos o esqueleto de um cavalo, né, aqui com todas as suas, né, a sua formação óssea ali. E os ossos que compõem o esqueleto, eles podem ser classificados em esqueleto axial ou apendicular. Isso é só uma maneira de classificação mesmo, né, uma divisão. Ossos do esqueleto axial são aqueles que estão no eixo central do animal, ou seja, crânio, né, ossos do crânio, ossos da cabeça, coluna vertebral, troncos, costelas e externo, que é aquele osso que junta as costelas, né, dos dois lados, é o osso central. Já o esqueleto conhecido por apendicular é o esqueleto que compõe, então, os membros torácicos e pélvicos e a ligação desses membros, né, com o esqueleto axial, que é o eixo médio, né, digamos. Então, são esses ossos do membro torácico e pélvico, né, braço, antebraço, mão, coxa, perna e pés, e a junção disso, que é o quadril e o sacro, né, no caso dos membros traseiros, né, e dos membros dianteiros, então, é a clavícula e a escápula, que é a junção, então, desses membros com o esqueleto axial. Então, né, está aqui, conforme já comentei, né, os ossos inseridos que compõem o eixo médio, né, crânio, costelas externas e vértebras. E o apendicular, então, né, aqueles que formam os membros e a junção, né, desses membros com o esqueleto axial. Composição do osso. Então, o osso adulto, 25% dele é composto por água, 45% minerais, desses, né, a grande maioria, cálcio e fósforo, porém existem outros minerais presentes nos ossos. E aí a sua matriz orgânica, né, é composta por fibras de colágeno. Então, o que acontece? Na verdade, esses colágenos, eles dão liga, né, para esses ossos. Então, o osso, se não existisse esse colágeno, ele iria ficar quebradiço. E aí nós temos a matriz, né, inorgânica. Essa matriz inorgânica, que são esses minerais, por exemplo, né, se não existissem, eles iam deixar o osso mole. Então, na verdade, essa junção de matriz orgânica e inorgânica, né, a matriz orgânica, então, ela confere
liga aquela densidade, né, enquanto a matriz mineral ela vai conferir a dureza mesmo do osso. E aí então nós temos essa formação do osso, né? Existem lacunas ali dentro do osso, né? Contendo osteócitos, que são células menos ativas, né? Que elas ficam ali no meio do osso. Nós temos lamelas, né? Canalículos, como esses canais de Volkmann e canais de Havers, que são canais onde passam esses vasos, né? Para chegar sangue rico em oxigênio, para sair sangue pobre em oxigênio, nutrientes, gases, né? Porque conforme já comentamos, o tecido ósseo é um tecido vivo. E aí, comentei de 3 células que formam esse osso, né? Então, na verdade, por ele ser um tecido vivo, né? Nós comentamos sobre os osteoblastos. Quem são os osteoblastos? Aqueles responsáveis pela produção da matriz óssea, né? E sua calcificação. Tá, mas quem que produz esse osteoblasto? Lembra que nós comentamos que existe um pacote, que é o periósteo, que recobre esse osso? Né? Então, nesse periósteo, existem células mesenquimatosas, que elas podem se transformar em outras células, que no caso é o osteoblasto. Então, o osteoblasto fica produzindo matriz óssea, né, e calcificando. Já o osteócito é uma célula menos ativa, né? Então, o osteoblasto é uma célula bem nova que vai se transformando, né? Vai passando o seu tempo, ela vai se transformar em osteócito. Esse osteócito, ele vai ficar ali nas pequenas lacunas dos ossos, né? Envolvido pela essa matriz óssea, ele fica ali dando manutenção a esse osso. E quando esse osso deixar de ser jovem, né, ele vai crescendo, na verdade, são células, entre aspas, gigantes, né, com 6 a 50 núcleos, pode olhar ali no desenho que ela tem um monte de núcleos, né, ela é responsável pela reabsorção óssea. Então, o que acontece? Ela fica reabsorvendo essa matriz, ela fica desmanchando essa matriz óssea e lançando os seus componentes na corrente sanguínea. Lembra que eu comentei que é super importante que tenha cálcio na corrente sanguínea e outros minerais, né? Essa calcificação, inclusive, que o osteoblasto faz, ela precisa de diversos elementos para que consiga acontecer, né? Assim como a contração muscular que eu comentei antes, né? Super importante na presença de cálcio, né? Que nós vamos ver lá na outra aula quando falarmos de músculos, né? Os osteoclastos ficam ali desmanchando aquela matriz óssea e lançando na corrente sanguínea. E aí, se existir algum problema, né, nesse metabolismo, ou falta de vitaminas, né, ou falta de exercício físico, algum problema hormonal, essa produção de osteoclastos vai ser maior do que a produção de osteoblastos, e aí vai existir mais reabsorção de matriz óssea do que produção, e aí podem gerar problemas como osteoporose. Né? Então, essas células são super importantes, né, para desmanchar a matriz óssea, para produzir matriz óssea, para que esse osso seja sempre renovado. Né? Formação dos ossos, então, os ossos eles podem se ossificar, né, formando um osso verdadeiro. Então, por exemplo, esse indivíduo quando ele está lá em formação, o feto, ele não tem o seu osso totalmente ossificado e, na verdade, ele é um molde cartilaginoso, né? Esse molde cartilaginoso, ele vai dar origem a ossos, né? Já essa calcificação fica depositando sais, tá escrito saias ali, mas é sais, de cálcio em qualquer tecido. Então, isso é uma patologia. Por exemplo, quebrou um determinado osso, inclusive o tecido ósseo, ele é um tecido que tem capacidade de se regenerar, né? Quebrou um osso lá, mantém ele em condições normais, né? Mantém ele lá inativo por um tempo, ele vai se calcificar, ou seja, vai gerar aquele tecido, né? Aqueles sais de cálcio ali vão se depositando, né, e ele vai acabar se regenerando, porque em condições normais, porque se nós tivermos algum problema, como nós vimos ali, né, no slide anterior, na formação daquelas células que compõem o tecido, né, já vai ficar prejudicado isso. E um centro de calcificação, né, uma área de formação óssea, né, e aí esse ambiente é que vai determinar o tipo de formação, que seria a formação endocondral e intermembranácea, que nós já vamos comentar sobre. Então, o que é a ossificação endocondral? É aquilo que eu comentei antes, né? Então, o que é isso, né? Tem um molde cartilaginoso e ele gradativamente vai sendo substituído por tecido ósseo, que é aquela questão que eu comentei até antes da criança lá, né? Quando ela chega na adolescência, tirar o raio-x da mão, você ainda consegue ver,
né, aquela cartilagem epifisária, né, ou disco epifisário, que vai estar ali, né, nas epífises desse osso longo, né, indicando que ainda vai existir a presença de crescimento. Então vai desde o desenvolvimento fetal até após do parto, aí até esse indivíduo, né, deixar de crescer. E ainda temos a ossificação intramembranosa, né, que é aquela que ocorre no interior de uma membrana. Né? Então, geralmente isso acontece nos ossos laminados, que nós comentamos, escápula, né, pelve, crânio. E aí, então, esses ossos são pré-formados em uma membrana, e aí daí daquela cartilagem vai sendo trocada, então, por tecido ósseo. E articulações, né? Articulações nós temos diferentes tipos de classificações. Articulações móveis, que vão conferir algum movimento, né? Semimóvel e articulação imóvel. Então, o que é articulação? É a união entre dois ossos. Então, nós podemos utilizar quando nós vamos estudar os ossos, nós podemos estudar os ossos em um esqueleto articulado. Então, o que é isso? Quando nós olhamos lá um esqueleto montado, todo aquele corpo, um animal montado, nós dizemos que é um esqueleto articulado. Por quê? Porque existe a união entre esses ossos que vai formar o corpo do animal propriamente dito. Mas também na anatomia nós podemos estudar esqueleto desarticulado. Pegou só um osso do fêmur, por exemplo, e estudá-lo. Né? Então, esqueleto articulado é quando existe a união entre esses ossos, né, circundadas por uma cápsula, e essa cápsula vai ser preenchida por um líquido, né? E esse líquido sinovial ele vai ficar nutrindo essas articulações, lubrificando essas articulações para que não aconteça, principalmente quando nós comentamos lá na displasia, né, por falta de algum líquido ou má formação do osso, aquele osso fica raspando um no outro. E como sabemos que tem um periósteo, que é uma cápsula totalmente inervada ali, esse animal vai ficar sentindo dor. Essa classificação, né, vai ser de acordo com a estrutura e o material que os unir. Pode ser fibrosa, né, quando eles são ossos unidos por tecido fibroso, cartilagínea, né, ossos unidos por cartilagem, né, as vértebras, por exemplo, que tem um disco cartilaginoso entre elas. Depois lá nós vamos ver que elas abrigam, né, o nosso sistema nervoso central, que é muito importante. Então ela tem esse disco de cartilagem entre cada vértebra, né, que vai proteger aí o indivíduo, e articulações sinoviais, que permitem que uma superfície deslize sobre a outra, a questão do joelho, né? Então, que nós comentamos ali, a divisão entre perna e coxa, é onde principalmente esses animais apresentam problemas, né? Pinscher, Rottweiler, aqui na nossa região principalmente, porque são animais oriundos de cruzamentos com sanguinidades ou raças desenvolvidas a partir de poucos exemplares. Condições patológicas. Pode ser patológica mesmo ou pode ser, né, induzido aí geneticamente para criar algum animal diferente. Então existe o raquitismo, né, que são animais que eles têm problemas, né, no seu crescimento, e aí os seus ossos têm problema de mineralização, ficam fracos e flexíveis, né, conforme aquela foto ali do meio. E a condroplasia, né, as epífises são fundidas muito cedo, né, então o diâmetro aumenta e ele acaba ficando um animal baixinho. Então existe, por exemplo, aquele problema da girafa ali, né, que é um problema de acondroplasia, que a cartilagem ela se fundiu muito cedo, né, essa epífise e a diáfise aí, então não conseguiram crescer, esse osso não conseguiu crescer no seu comprimento. Isso pode ser um problema genético. Ou também existem raças, né, que tem por esse objetivo. Por exemplo, essa raça de cachorro que tem ali, o Basset Hound, ele foi uma raça criada para caça, né? Então, são animais que tem que ser baixinho para entrar em tocas, né? Então, ele foi modificado geneticamente para que ele conseguisse, né, não modificado geneticamente, mas a sua genética foi selecionada de acordo com a sua altura para que conseguisse atingir esse objetivo de caça. Então, de noite, conversaremos mais sobre os ossos na nossa aula presencial, entre aspas. Espero vocês no Google Meet.